mais. Governo diferente. Estado eficiente. O crime de abuso sexual contra crianças e adolescentes é cruel. As consequências para quem sofre abuso são graves e duram a vida inteira. O abusador é um monstro e deve ser afastado para a cadeia. E quem se omite em denunciar pode receber a mesma punição pelo crime. Nessa quarentena, não seja responsável pelo sofrimento de uma criança. Ao sinal de violência, denuncie. Todos contra a violência infanto-juvenil. Realização Centro Júlio Dário. TV Sintonia, a TV que passa você. Semana Ilustrada. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Clique Telecom, o seu parceiro em tecnologia. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. 22 de agosto, sábado, começa agora mais uma edição do Semana Ilustrada, onde eu trago para você as principais reportagens da semana. E veja os nossos destaques. Rapaz de 23 anos e contador são presos na segunda fase da Operação Malebolt. Incêndio no Parque Nacional da Serra da Canastra mobiliza equipes do Corpo de Bombeiros da região. E o editorial Raio X com Lavinho Drummond. Começamos esta edição com uma fatalidade que chocou moradores de Araxá e região, quando 3 ciclistas foram atropelados na Avenida Embiara. Uma mulher de 34 anos não resistiu e veio a óbito. O acidente aconteceu por volta das 5h30 da manhã deste sábado, quando ciclistas guardavam bicicletas em frente a um posto de combustível localizado na Avenida Embiara. Um carro desgovernado em alta velocidade acertou em cheio o veículo que portava as bicicletas e os ciclistas que se encontravam atrás do veículo. A equipe do Corpo de Bombeiro foi acionada ao local. Com o impacto, a vítima Jeane Aline Cordeiro, de 34 anos, foi socorrida em estado grave, com politraumatismo, sendo encaminhada para a unidade de pronto atendimento de Araxá, posteriormente a um hospital particular, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A outra mulher, de 30 anos, ficou em estado de choque e foi hospitalizada e seguiu transferida para a cidade de Uberaba. Segundo a Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, o motorista de 35 anos que causou o acidente fez o teste do bafômetro e foi constatado que ele estava alcoolizado. Diego Caixeta foi preso em flagrante e teve a carteira de habilitação apreendida. No flagrante, a Polícia Civil qualificou o crime por homicídio doloso consumado, ato criminoso em que alguém tem a intenção de matar outro indivíduo, tendo plena consciência de que sua ação pode tirar a vida de outra pessoa, e por triplo homicídio tentado, além do crime de embriaguez ao volante, previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. E um grupo de ciclistas em luto realizou uma série de manifestações durante a semana em ruas da cidade e também nas redes sociais, através da hashtag Chega de Mortes. E amanhã, mais uma homenagem será prestada em memória da ciclista. Amantes do esporte vão se encontrar às 9 horas da manhã em frente ao estádio Fausto Alvim e seguirão até o Complexo do Barreiro. A atividade é aberta ao público. A convocação para quem vai trabalhar nas eleições municipais que acontecem no dia 15 de novembro já começou. No dia do pleito haverá uma nova função, o coordenador de acessibilidade. A repórter Janaína Silva conversou com a chefe do cartório eleitoral de Araxá. Haverá muitas mudanças no pleito de 2020. Eu converso com a chefe do cartório eleitoral de Araxá, Alcinéia Feliz Salles. Alcinéia, vamos falar como que vai ser esse contato com as pessoas que vão trabalhar nas eleições. Como vai ser desde a convocação até o treinamento dos mesários? Então, em razão da pandemia, do momento que nós estamos vivendo, a gente tem que adequar todos os procedimentos que eram feitos anteriormente, com muita reunião presencial, com muito contato, a gente está adequando isso à nova realidade. Então, o contato, a convocação dos mesários será feita por e-mail, será feita por telefone,
Apenas em casos excepcionais que a gente vai fazer a convocação por carta ou por oficial de justiça, mas será evitado esse contato. O treinamento ocorrerá de forma virtual, com acesso ao treinamento pela página do TSE e também reuniões virtuais. Do mesmo modo, o contato com os partidos também, tudo de modo virtual. A apresentação dos pedidos de registro de candidatura, das ações eleitorais em si, também serão todas apresentadas à Justiça Eleitoral por meio eletrônico. E dentro dessas mudanças, haverá também uma alteração no número de mesários trabalhando em Araxá? Isso, é um problema nacional, de ordem nacional. O TSE teve problema com a licitação, então, na aquisição de novas urnas. Então, foi necessário em todo o Brasil maior número de agregações de sessões. Agregação é quando a gente coloca 2 sessões para funcionar em uma única urna. Isso impacta na convocação de mesários, porque reduz o número de mesários. Aqui em Araxá, por exemplo, nós teremos um número de 72 mesários a menos em relação ao ano de 2018. E dentro dessas alterações, dessas novidades, haverá também um coordenador de acessibilidade, né? Quem é essa pessoa? Como que vai funcionar esse trabalho? Esse é um projeto novo do TRE de Minas, em que todos os locais de votação que tenham mais de 3.000 eleitores, haverá um auxiliar, que a gente vai denominar de coordenador de acessibilidade, que é uma pessoa que ficará responsável pelos cuidados e atenção às pessoas que requerem, né, algum cuidado especial para acesso à sessão eleitoral, inclusive visualizando os atuais problemas para que a gente possa melhorar e possibilitar uma facilidade de acesso à sessão eleitoral para aquelas pessoas que têm principalmente dificuldade de locomoção. Para a gente finalizar, quem trabalhou na eleição de 2018 e provavelmente será convocado para 2020, essa pessoa deve ficar atenta aí a esse chamamento? Sim, nós já estamos fazendo esse pré-contato com os mesários. Quem já trabalha já deve ter recebido, desde a última semana nós começamos esse trabalho de contato com os mesários. E aquele que ainda não tiver recebido o contato da Justiça Eleitoral, por favor, entre em contato conosco, porque às vezes a gente está tendo dificuldade de localizá-lo, né? Pode entrar em contato pelo e-mail do cartório, pelo telefone do cartório, que apesar de a gente não estar com atendimento presencial, mas nós estamos trabalhando normalmente. Então, pode entrar em contato conosco por telefone ou por e-mail para nos informar, porque às vezes a pessoa alterou o telefone, às vezes alterou o e-mail, a gente está tendo dificuldade de localizá-lo. Eu peço que eles nos retornem e entrem em contato conosco, que nós estamos fazendo esse pré-contato para fins da convocação oficial que ocorrerá no final do mês de agosto. Muito obrigada pelas informações. Na eleição de 2020 em Araxá, vão trabalhar 916 mesários. Um incêndio de grandes proporções no Parque Nacional da Serra da Canastra mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros da região para controlar as chamas. São 21 combatentes em campo tentando controlar os focos de incêndio, porém a situação no atual momento é considerada estável. As demais equipes permanecem no aguardo e no preparo, esperando novas atualizações do incêndio. Segundo informações da guarnição, a área comprometida foi estimada em torno de 14.000 hectares, o que representa cerca de 7% da área total do parque. As equipes do Corpo de Bombeiros e demais órgãos de apoio permanecem em monitoramento e controle dos focos, aguardando a evolução para a retomada de novas ações que possam vir a serem necessárias. 3 pontos foram definidos para lançamento de água pelos helicópteros, que apoiam as operações, os quais foram definidos em conjunto com os órgãos que participam da ação em resposta à ocorrência. A seguir, oficiais da 5ª Região do Exército Brasileiro realizam capacitação de medidas preventivas de controle à pandemia. E ainda hoje, os desdobramentos da Operação Malebolt e o editorial Raio-X com Lavínia Drummond. Eu volto já. CBMM. Estamos separados por um momento, mas mais juntos do que nunca. A Assembleia não para no combate ao coronavírus. Os deputados economizaram e devolveram ao Estado 46 milhões de reais para a saúde, destinaram mais de 300 milhões de reais para combater a pandemia e criaram leis relevantes, como a que obriga o uso de máscaras. Os deputados economizaram e destinaram recursos para o UFMG fazer 36 mil teleconsultas
protetores faciais para profissionais de saúde e criar respirador de baixo custo. Assembleia Legislativa, poder e voz do cidadão. Nos dias de hoje, mais do que nunca, a gente está vendo que é muito importante se cuidar e que também é importante cuidar de quem está ao nosso lado. Por isso, dê uma força para o comércio do seu bairro. Compre do pequeno. Você fica por perto de casa e com a sua força, os pequenos negócios também ficam mais fortes, ajudando a manter os empregos e a economia local funcionando. E isso é melhor para todos. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Cada um ajuda como pode. O caminhoneiro ajuda transportando bens e alimentos. O entregador faz o corre até a casa das famílias. O profissional de saúde ajuda lá onde é mais urgente. O funcionário do supermercado ajuda deixando as coisas disponíveis. E o pessoal do Posto Ipiranga e da MPM ajuda abastecendo toda essa galera, que precisa ajudar a vida de quem está em casa, que por sua vez ajuda ficando em casa. Posto Ipiranga, você já sabe. Se cuida aí e se precisar, pergunta lá. A Polícia Rodoviária Federal recuperou um carro clonado e prendeu o condutor na BR-262. O homem usava uma tornozeleira eletrônica. Durante patrulhamento de rotina pela BR-262, a PRF abordou um veículo Palio Weekend cor branca com placas da cidade de Belo Horizonte. Após fiscalização veicular minuciosa, foi constatado que, na verdade, tratava-se de um veículo clonado que foi roubado em Divinópolis, no centro-oeste de Minas Gerais, no dia 27 de julho deste ano. O condutor, que possui diversos registros criminais e utilizava uma tornozeleira eletrônica no momento da abordagem, informou que comprou o veículo em Divinópolis, no dia anterior, pelo valor de R$ 3.000 e o venderia em seguida na cidade de Uberlândia. Diante dos fatos, o condutor foi preso em flagrante delito pelo crime de receptação e encaminhado juntamente com o veículo para a Delegacia de Polícia Civil. A 4ª Região Militar, mais alto escalão do Exército Brasileiro em Minas Gerais, vem realizando uma capacitação de pessoas em diversos municípios. Araxá foi uma das cidades que recebeu uma das ações preparatórias para as medidas preventivas de controle à pandemia da Covid-19. Cerca de 50 pessoas participaram dessa capacitação. Eu converso agora com o capitão do Exército Brasileiro, Tiago de Castro. O que consiste essa capacitação? O que as pessoas conseguiram ter uma noção a partir desse momento? Bom, então nessa capacitação a gente passa para as pessoas, principalmente os cuidados que devem ser tomados com relação à Covid-19. Então, uma breve introdução de como o vírus age no nosso organismo, quais são as formas de transmissão e quais são as ações que nós devemos adotar para evitar essa transmissão do vírus. Quando a gente fala dessa questão de desinfecção, a gente até estava conversando um pouco sobre isso. A forma de higienizar, ela é um diferencial importante nessa prevenção. Com certeza. Além dessa parte que a gente falou, que a gente passa na capacitação, a gente passa para o pessoal também os produtos desinfectantes. Então são produtos ali que são de simples, fácil obtenção no mercado, que a pessoa pode comprar no mercado ali da esquina sem problema nenhum e pode estar utilizando para fazer a desinfecção do vírus. Mas essa desinfecção, ela tem que ser feita da maneira correta. Então, se for fazer a desinfecção das mãos, tem que fazer por toda a superfície da mão, costa das mãos, palma das mãos e entre os dedos, e não apenas parte das mãos, por exemplo. Na hora de fazer a desinfecção de uma superfície, por exemplo, em quanto tempo aquilo permanece limpo? Bom, ali vai ficar limpo, vai ficar sem o vírus, até que uma outra pessoa que acessou aquela superfície e não tenha feito a higienização, a desinfecção, encoste naquela superfície. Então, a partir do momento que uma outra pessoa que não fez a higienização das mãos, por exemplo, encoste numa maçaneta, aquela maçaneta já pode ser um provável local que contém o vírus. Uma outra instrução também que vocês repassaram, que eu acho importante a gente frisar, é a pessoa que faz a desinfecção de uma área, por exemplo, ela precisa ter uma noção de como se paramentar e como retirar toda aquela paramentação quando for fazê-lo. Correto. Então a gente também passa aqui quais são os equipamentos de proteção individual, EPI mínimos, que a pessoa tem que ter para fazer esse trabalho de desinfecção. Além disso, como colocar esse equipamento corretamente,
como utilizar o equipamento de desinfecção com essa roupa de proteção e principalmente como retirar esse EPI da maneira correta, de forma que a pessoa não se contamine. Vocês hoje vieram, né, do Rio de Janeiro aqui, estão em Minas Gerais fazendo esse trabalho. Ele será recorrente? A gente está realizando essa capacitação aqui na cidade de Araxá. Hoje, na parte da tarde, nós estaremos indo para Patrocínio e no final de semana para Patos de Minas. E aí a gente vai atender o máximo de cidades possíveis da região do estado de Minas Gerais, passando esses ensinamentos de forma a gente enfrentar essa ameaça da Covid-19. Trabalhadores dos Correios da cidade de Araxá aderiram esta semana à greve decretada pelos sindicatos por tempo indeterminado. A paralisação é devido à ausência de acordo em proposta de reajuste salarial. De acordo com os funcionários, a greve é necessária para que os direitos dos empregados sejam mantidos. Eles também se colocam contra a privatização da estatal, por se tratar de um serviço essencial, inclusive salientando no decreto de calamidade pública, assinado pelo presidente, os sindicatos informaram que o mínimo de trabalhadores será mantido. Em nota, os Correios alegaram que não pretendem suprir direitos dos empregados. Explicou ainda que a empresa propõe ajustes dos benefícios concedidos que está previstos na CLT e em outras legislações, resguardando os vencimentos dos empregados. No próximo bloco, a segunda fase da Operação Malebolt e o editorial Raio X com a Lavinha Drummond. O Semana Ilustrada volta já. Em tempos tão desafiadores, é impressionante ver a capacidade que a gente tem de desaprender e reaprender. Mudamos o jeito de trabalhar, de nos conectar com as pessoas e até de passar o tempo. E no Bradesco, nós também estamos nos reinventando, ampliando os nossos canais digitais, flexibilizando o crédito e o pagamento de contas, e atendendo idosos e pessoas com deficiência em horário diferenciado nas agências. Todos os dias, buscando soluções para deixar sua vida, se não mais fácil, pelo menos um pouquinho mais leve. Até tudo voltar ao normal. E tudo vai voltar ao normal. Reinvente o futuro. Bradesco. CBMM. Estamos separados por um momento, mas mais juntos do que nunca. O crime de abuso sexual contra crianças e adolescentes é cruel. As consequências para quem sofre abuso são graves e duram a vida inteira. O abusador é um monstro e deve ser afastado para a cadeia. E quem se omite em denunciar pode receber a mesma punição pelo crime. Nessa quarentena, não seja responsável pelo sofrimento de uma criança. Ao sinal de violência, denuncie. Todos contra a violência infanto-juvenil. Realização Centro Júlio Dário. Eu volto neste último bloco com a Operação Malebolt. Esta semana aconteceu o segundo dia de depoimentos dos investigados por desviar recursos públicos de uma empresa de transporte de vans e o envolvimento de 3 ex-funcionários públicos do Executivo, incluindo a ex-secretária de governo da Prefeitura de Araxá. As viaturas do sistema prisional trouxeram os presos até a 2ª Delegacia de Polícia Civil. As imagens do cinegrafista Eduardo Almeida demonstram o momento em que uns 5 descem das viaturas com o uniforme da SEAP, às 12h10. Antes do início do segundo depoimento dos presos na operação da Polícia Civil, os advogados conversaram com os clientes. Como desdobramento da Operação Malebolt, a Polícia Civil de Minas Gerais analisou os documentos apreendidos e identificou indícios de outros crimes envolvendo empresas da cidade de Araxá. A investigação é pelo crime de lavagem de dinheiro, em razão dos recursos desviados da Prefeitura Municipal de Araxá e por favorecimento e ocultamento dos valores desviados por meio da alienação de imóveis.
O delegado Renato Alcino Vieira, que coordena as investigações, detalhou o desdobramento após a análise feita no final de semana dos documentos apreendidos. A partir dessa verificação, nós encontramos, sim, indícios que revelam possível crime de lavagem de dinheiro e nós iniciaremos essa semana a oitiva dos representantes legais das empresas para verificar até onde tem o conhecimento em relação ao procedimento criminoso. Antes de iniciar a nova rodada de interrogatório, o delegado responsável pela operação falou sobre mais imóveis que foram adquiridos no chamado contrato de gaveta, que é uma forma de lavagem de dinheiro. Ambas têm relação direta ou indireta com a questão imobiliária, né? O que nós apuramos aí é uma das formas utilizadas pelo grupo para lavagem de dinheiro, que na nossa visão da investigação é por meio da celebração, da aquisição e venda de imóveis por meio de contrato de gaveta. O contrato de gaveta ele inviabiliza a administração pública, né, o Estado, de checar a rastreabilidade de negociações comerciais envolvendo bens de valores vultuosos, como são os terrenos aqui na cidade de Araxá. E você fazer isso com contrato de gaveta para nós, para investigação, é sim uma conduta relacionada à lavagem de dinheiro, à dissimulação desses recursos. Esses bens são os que já estão apreendidos ou são outros bens? Nas pesquisas realizadas nos documentos, nós encontramos mais 7 imóveis que são alvo de negociações tratando-se de contrato de gaveta. Nós já demandamos ao Poder Judiciário, tá, e ao Ministério Público o bloqueio também desses novos 7 imóveis que foram identificados. Todos eles a partir de contratos que nós encontramos durante as buscas e apreensões. Desde o dia seguinte à operação, a gente tem feito a oitiva de pessoas. Então, todos os dias, diariamente, nós temos feito no Detran, né, no shopping, essas pessoas que, de alguma forma, participaram do procedimento licitatório. Desde o início, desde a solicitação da licitação até o pagamento. Todos os atores são envolvidos nesse processo, eles são ouvidos. Como nós já adiantamos, esse processo que vai desde o início da licitação até o pagamento, nós verificamos as etapas. E as pessoas que estão até agora investigadas são aquelas que nós encontramos realmente que têm algum tipo de envolvimento em falhas ou então em crimes relacionados nesse processo licitatório. Tiago Juvencio representa a defesa da sócia administradora da empresa investigada e expôs a expectativa desse segundo dia de oitivas. A cliente foi a única que falou no primeiro depoimento, realizado no prédio da 2ª Delegacia de Polícia Civil, na quinta-feira, dia 13 de agosto. Ela negou todas as acusações quando foi ouvida 2 dias depois de ser presa. É que o delegado ele avalie a necessidade de manutenção da prisão temporária, que é uma prisão de caráter investigativo, tendo em vista tratar-se a investigada Hélida de pessoa absolutamente primária, idônea, uma mãe de família, uma mulher do lar, uma mulher digna, de família boa, de família honesta e que de fato vem colaborando em todas as etapas processuais. É o que se postula os defensores. Vocês tiveram acesso aos autos? Tivemos acesso parcial aos autos e foi de fato necessário para que nós tivéssemos um entendimento acerca da situação fática. Mas nesse momento não se discute aqui culpabilidade. Isso é mais adiante. A prisão antes de uma sentença penal condenatória definitiva, ela tem caráter provisório. E mais uma vez os 5 presos permaneceram em silêncio. O delegado que coordena a ação e 2 promotores de justiça que acompanharam as oitivas falaram sobre o resultado. Os 5 presos na Operação Malebold, 3 ex-agentes públicos do Executivo araxaense, presos no dia 11 de agosto, e os 2 sócios administradores da empresa investigada não pronunciaram nesse segundo dia de depoimentos. Nós entramos agora no momento de, vamos dizer, de hibernação no que diz respeito à análise probatória. Nós temos uma investigação com um grande volume de material arrecadado, de documentos, um grande volume aí de equipamentos a serem inspecionados e também avaliar as medidas que serão adotadas a partir daquilo que nós temos. Então, na segunda tentativa de obter das pessoas investigadas sua colaboração, então esclarecimento de pontos ainda na investigação, que para nós, de forma um conjunto robusto, mas precisaríamos sim da colaboração para identificar alguns pontos, talvez outros envolvidos, nós não a tivemos, né? É um direito constitucional, foi respeitado, né, amplamente respeitado aqui. Entretanto, nós vamos aí, a Polícia Civil,
cuidar de juntar esse material probatório, de colher esses elementos de prova que foram produzidos, principalmente a partir da busca e apreensão, e apresentá-los ao Ministério Público para avaliar as medidas que porventura serão tomadas e, igualmente, avaliar se é o caso da proposição de uma ação penal. A operação coordenada pela Polícia Civil foi deflagrada no dia 11 de agosto em Araxá, apurando desvios de recursos públicos do Executivo araxaense. Foram presos a ex-secretária de Governo, um assessor da Secretaria de Ação e Promoção Social, outro assessor da Secretaria de Fazenda e Planejamento e o casal sócios administradores da empresa de transporte de vans investigada. A prorrogação da prisão temporária por mais 5 dias terá o prazo encerrado no dia 20 de agosto. A prisão preventiva ela não decorre tão simplesmente do silêncio dos investigados, é um direito deles essa condição. Entretanto, nós temos que analisar todo o conjunto probatório. Temos que analisar a questão de a liberdade, de alguma maneira, interferir no trabalho da polícia, interferir na justiça. Temos que avaliar a reiteração criminosa dessas pessoas. É isso que nós temos que fazer no ambiente da Polícia Civil. Para depois dessa avaliação, nós pleitearmos aí a eventual conversão da prisão temporária em prisão preventiva. Ela trata de desvios de recursos públicos, a gente sempre vai caminhando na investigação. Conforme surgem informações que configuram ilícitos penais, que configuram crimes, a gente avalia se aquela informação está ou não naquele contexto daquela investigação. Se não tiver, a gente desdobra para poder, a partir dali, continuar a outra investigação. Em relação a esse tópico que nós estamos tratando aqui, serviços de transporte, essa avaliação de novas prisões, ela vai depender do que nós temos dentro da investigação. E se aquelas pessoas que estamos investigando nesse cenário, de alguma forma, oferece risco à produção de prova. Estamos aqui tratando ainda num ambiente de interesse da coletividade, de saber o que de fato aconteceu. Se nós identificarmos necessariamente que alguém, de alguma maneira, está tentando intervir no trabalho da polícia, que alguém, de alguma maneira, está criando situações de obstáculo à polícia ou à justiça, necessariamente, inevitavelmente, nós vamos sim pedir ao Poder Judiciário, pedir ao Ministério Público que essas pessoas sejam custodiadas e o trabalho possa ter o efeito necessário, o efeito positivo necessário para a coletividade de Araxá. Os promotores de justiça Mara Lúcia Silva Dourado e Marcos Paulo Queiroz Macedo acompanharam as oitivas e falaram do trabalho no encerramento da ação. Não é uma investigação fácil, uma investigação muito complexa, que envolve um número significativo de instituições, um volume exorbitante de recursos, né? Então nós entendemos que essa investigação se prolongue justamente pela sua complexidade. E à medida que o trabalho da Polícia Civil avança, infelizmente nós nos deparamos com situações que ora vieram à tona, mas a Polícia Civil tem cumprido o seu papel. E eu acho que o grande ganho, se a gente pode falar que há um lado positivo nessa investigação, é que nós tivemos um grande avanço no controle interno da Prefeitura quando da distribuição desses recursos. O direito ao silêncio é garantido constitucionalmente e isso não pode implicar em prejuízo à pessoa investigada. Então isso não vai ser levado em consideração para nenhum tipo de medida. O advogado do ex-agente público, que exercia a função de assessor na Secretaria de Fazenda e Planejamento, conta como foi o acesso aos autos da investigação. Os advogados, sim, tiveram acesso aos autos na tarde do primeiro depoimento, que aconteceu na Delegacia de Polícia Civil de Araxá. Lá, com essa decisão, foi restabelecida a paridade processual entre o órgão acusador, que é o Ministério Público, e a defesa, com relação à prorrogação da prisão temporária, isso já é de se esperar mediante o silêncio das partes. E que, inclusive, com essa prorrogação, certamente o delegado, ao final dela, poderá decidir se representa pela conversão da sua prisão em prisão preventiva ou se decide pela soltura. Com relação ao oitiva, os investigados exerceram seu direito constitucional em ficar em silêncio.
né, e tal exercício de direito não prejudique em nada a situação deles nas investigações. E na segunda fase da operação, a Polícia Civil cumpriu mandados na cidade. Mais pessoas foram presas. A Polícia Civil de Minas Gerais informou através de uma nota oficial os trabalhos realizados no decorrer do dia 19 de agosto, quando concluiu a primeira etapa da investigação que culminou na prisão dos envolvidos em desvios de recursos públicos por meio de fraudes na execução de contratos de prestação de serviços de transporte em Araxá. As 5 pessoas presas na Operação Malebold foram indiciadas por peculato, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e organização criminosa, sendo 2 delas apontadas como líderes do grupo. A Polícia Civil também fez o pedido de conversão da prisão temporária em prisão preventiva desses indiciados. Em relação à investigação da venda de imóveis por meio de contratos de gaveta, a Polícia Civil Mineira ouviu 2 empresários, funcionários e ex-funcionários da Prefeitura Municipal de Araxá, além de 2 ex-prefeitos da cidade. Por volta de 9h30 da manhã de 20 de agosto, mais pessoas tiveram a prisão temporária. O filho do casal de sócios administradores da empresa de transporte investigada, de 23 anos, foi o primeiro mandado a ser cumprido na quinta-feira. Nós acompanhamos o momento em que ele foi levado da residência onde estava, na rua Claudovino Rosa, no bairro Novo São Geraldo. Ele passou por exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal antes de ser levado até a Delegacia Civil, onde prestou depoimento. A segunda prisão foi de um profissional da área contábil. Ele chegou às 11 horas no IML, também para fazer o exame de corpo de delito e depois prestar depoimento sobre a possível participação dele no esquema. A investigação desencadeada no dia 11 de agosto de 2020 apura o envolvimento dos 2 nos desvios de recursos públicos a partir de contratos de prestação de serviços de transporte com o executivo araxaense. E o delegado que coordena a operação conversou com a imprensa. Ele falou sobre os desdobramentos da operação. Houve também um bloqueio de bens e apreensão de mais veículos. Eu converso com o delegado responsável pela operação, Renato Alcino. Primeiramente, por que o desenrolar desta segunda fase? Nós, no início da investigação, nós tínhamos um grupo de pessoas que investigávamos, ali concentrava-se as nossas atenções. Conforme nós avançávamos na investigação, conforme nós pesquisamos a documentação que foi arrecadada na busca e apreensão, nós encontramos indícios ali de que essas pessoas que foram presas hoje, temporariamente, que essas pessoas têm sim vínculo com a organização criminosa. O senhor pode explicar para a gente qual que é o vínculo deles, tanto do jovem filho do casal, quanto o contador? São 2 condutas que a gente está apurando, aperfeiçoando, melhor, dilapidando as informações que recebemos. Nós já temos informações relacionadas a questões fiscais e contábeis que eram necessárias ao grupo criminoso de ter um suporte para poder, de alguma maneira, ludibriar o fisco, seja ele ludibriar a Receita Federal ou mesmo os órgãos fiscais do Estado. Em relação ao outro, em relação ao filho do dono da empresa, nós tínhamos elementos que indicavam que havia sido constituída a empresa no nome dele, mas não sabíamos que ele tinha um papel tão determinante em relação à emissão de cheques, ao controle relacionado à frota de veículos, e a partir daí nós decidimos também que realmente ele teria algum tipo de vínculo na empresa. Nós não encontramos, em relação a essa pessoa, a esse filho, nós não encontramos dele que tinha recursos suficientes para constituir a empresa da forma que foi constituída. Doutor Renato, a prisão temporária, ela vai ser prisão preventiva a partir de sexta-feira, já que nesse dia 20 vence essa extensão da prisão temporária? A prisão está sendo convertida hoje, a prisão temporária em prisão preventiva. Os mandados já foram emitidos, encaminharíamos agora para a unidade prisional de Sacramento, onde esses mandados serão cumpridos e as pessoas ficarão presas preventivamente à disposição da Justiça. O Ministério Público e o Poder Judiciário concedeu para nós o prazo de mais 15 dias para concluir essa fase da investigação. Doutor Renato, na nota enviada pela Polícia Civil na noite de 19 de agosto, falava-se de que das 5 pessoas presas no dia 11, 2 foram consideradas como coordenadoras, né? Quem coordenava toda essa ação? Você pode falar quem são eles?
A gente, por questão de segredo de justiça, naturalmente a gente não pode falar os nomes, mas são 2 pessoas que estavam dentro da administração pública municipal e ali tinham um controle em relação a todas as etapas do pagamento e também da determinação dos serviços. Esses funcionários e ex-funcionários da Prefeitura que também foram ouvidos no dia 19 de agosto, eles são de qual área do Executivo? De qual secretaria? Na verdade, a gente vem ouvindo as pessoas que trabalham na Prefeitura, em diferentes setores da Prefeitura, desde o dia da Operação Molebold, há 10 dias atrás. Então, não foi serviço só de ontem. Então, tem um volume de pessoas. E estão em diferentes setores. E, na época, nos interessava as pessoas que atuavam dentro de determinado processo de trabalho relacionado à questão do pagamento. Mas esses servidores hoje já estão em outros setores, acaba que se desvincular da administração pública, então é variado. Há possibilidade de mais pessoas serem presas nessa segunda fase? O que nós temos hoje, os elementos que nós temos, conforme vai surgindo a necessidade da prisão, a prisão não é algo primário, ela só surge para nós quando realmente tem perigo de colocar a prova em risco, sumir documentos que sejam importantes. Se caso acontecer de surgir novas pessoas investigadas e comportamentos que revelem ser imprescindível para as investigações, naturalmente a Polícia Civil vai requerer representar o Ministério Público para que sejam decretadas prisões aí pelo Poder Judiciário temporário dos envolvidos. Nesses próximos 15 dias, né? Qual é o tempo dado a vocês? A operação continua? Continua, naturalmente, a gente tem que trabalhar nos documentos que obtivemos hoje. Então a gente continua trabalhando, continua buscando as informações dentro desses documentos. A gente continua ouvindo pessoas ainda, tem pessoas a serem ouvidas dessa investigação para que de hoje a 15 dias a gente consiga concluir essa fase da investigação e encaminhar ao Ministério Público, uma vez que o prazo é exíguo, já que as pessoas envolvidas estão presas. Obrigada pelas informações. Lembrando que todas essas pessoas presas, tanto tempo temporário quanto preventiva, elas estão no presídio de Sacramento. Antes de desencadear a operação, o delegado que coordena a investigação teve acesso à cópia de alguns documentos que estavam na sede do Executivo. E com mandado de busca e apreensão, ele solicitou as versões originais, que não foram localizadas nas secretarias municipais da Prefeitura de Araxá. E os elementos que encontrávamos, as provas que encontrávamos, revelavam que era sim o caso de pleitearmos a conversão da prisão temporária, que vence hoje, né, a conversão para a prisão preventiva. Entre vários elementos, nós havíamos identificado no início da investigação, quando demandávamos à administração pública municipal por documentos que comprovassem as viagens, nós havíamos identificado naquela ocasião a ausência de ordens de serviço, que é uma requisição, que é a determinação para aquela empresa, para a empresa licitante, preste o serviço para a qual foi contratada. Então precisávamos desse documento e nós estávamos tendo certa dificuldade, até que certo dia foi nos enviado um documento em que referendava essas viagens, a emissão dessas viagens assinada pela secretária, ex-secretária, que agora encontra-se presa. E nesses documentos, essas ordens de serviço, um fato nos chamou a atenção, que nessas ordens de serviço havia uma certa parametricidade. Os documentos eram muito parelhos, a forma, a escrita, e nós ficamos imaginando que esses documentos poderiam ou não ter sido, de alguma forma, juntados ali posteriormente. Era uma dúvida que nós tínhamos. Então, na investigação, nós não detínhamos os originais, eram apenas cópias. Então, na busca e apreensão, destacadamente em relação ao que diz respeito aos órgãos públicos, tínhamos por objetivo arrecadar, buscar esses documentos originais. O nosso objetivo era saber se estes documentos originais estavam no seio da administração. Nós tivemos nesses locais dezenas de policiais civis à busca desses documentos. E naquele momento, naquela ocasião, esses documentos não foram encontrados. O que nos chamou a atenção, já que esses documentos haviam sido nos enviados pela própria administração, pela Secretaria de Governo, meses atrás, as cópias. Então nós não encontramos esses documentos originais, exceto na casa de um dos investigados. Parte desses documentos estavam na casa de um desses investigados. E durante essa semana, fomos provocados pelo procurador, que informou que determinados documentos teriam sido encontrados
na Prefeitura Municipal. Resultado: primeira e segunda fase da Operação Malebold, 5 prisões preventivas, 7 temporárias, 13 mandados de busca e apreensão cumpridos, 20 veículos apreendidos, 1 foi liberado, os demais permanecem apreendidos, 30 veículos bloqueados, 26 imóveis também bloqueados e 2 em empreendimentos de imobiliário horizontal. Pedimos à Justiça e foi autorizado. Existem dois empreendimentos imobiliários em Araxá, condomínios verticais, que estão bloqueados pela Justiça Pública, os imóveis que estão ainda registrados em nome das empresas. Por questão de segurança e de segredo de justiça, nós não poderemos informar a empresa e nem quais são esses empreendimentos que estão bloqueados. Mas explicamos ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, que é preciso sim que a polícia, que a Justiça, o Ministério Público e, sobretudo, a sociedade não tolere esse tipo de comportamento. Os 5 presos na primeira fase da Operação Malebold podem pegar 43 anos de detenção. Isso é a soma por cada um dos crimes que eles são acusados. Peculato de 2 a 12 anos, falsidade ideológica de 1 a 5 anos, organização criminosa, detenção de 3 a 8 anos, lavagem de dinheiro de 3 a 10 e obstrução de justiça também de 3 a 10 anos. Pelo crime continuado, a pena máxima pode aumentar de 1/6 a 2/3, o que chegaria a 71 anos de prisão. O inquérito tem mais de 14 mil páginas. A equipe da Polícia Civil de Minas Gerais, em Araxá, tem até o dia 4 de setembro para a conclusão. Os elementos encontrados por nós nas buscas e apreensões, os elementos encontrados por nós nas nossas pedidas cautelares, nos deram segurança de ontem concluirmos essa fase da investigação em relação a 5 pessoas que estão presas. Consideramos que 3 dos servidores públicos que estão presos, eles entraram dentro de um cenário relacionado a este esquema criminoso em posições estratégicas, que ia desde a determinação da execução do suposto serviço, passando por situações de compra, onde que era necessário para dar o andamento necessário ao empenhamento do recurso, e até chegar na liquidação, onde efetivamente ocorria o pagamento. Para vocês terem uma compreensão, o sistema de compras, de licitação da administração pública é como se fosse uma corrente por elos, que vai desde a partir do momento em que a empresa, que o setor público, a secretaria demanda um serviço, precisamos contratar tal serviço, por exemplo, transporte de passageiros, e até o final, quando ocorre o pagamento, esse elo, essa corrente estabelecida, nós identificamos com muita clareza que havia elos ali frágeis. E veja agora o editorial Raio X com Lavinho Drummond. Verdade, verdade, verdade. O rei está nu. O rei perdeu apoios, votos, seguidores, confiança e prestígio. Mas o rei está chateado, aborrecido? Quero crer que sim. Agora, caso ele esteja surpreso, desapontado, desiludido ou se sentindo enganado, então está mais do que na hora dele externar de forma clara e veemente a sua enorme decepção. Só assim ele terá um mínimo de chance de reaver a chave de ouro do seu reinado. Mas enquanto o silêncio prevalecer, o rei continuará nu. O raio-x voltou e voltou para ficar. Obrigado, obrigado, obrigado. E o Semana Ilustrada encerra por aqui. Eu volto no próximo sábado com outras notícias. Tchau! Semana Ilustrada. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Clique Telecom, o seu parceiro em tecnologia. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Café Sintonia.
Curiosidades. Apoio. Centro Veterinário Araxá. Carinho e amor pelo mundo animal. Quem foi Presidente Olegário Maciel, que dá nome a uma importante rua de Araxá? Letra A, Presidente da Câmara de Araxá. Letra B, Presidente da República. Letra C, Presidente da Província de Minas Gerais. Resposta certa, opção C, Presidente da Província de Minas Gerais. Presidente Olegário Maciel ocupou o cargo de Presidente da Província de Minas Gerais, cargo de governador, nos períodos de agosto a dezembro de 1924 e de setembro de 1930 a setembro de 1933. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio. Centro Veterinário Araxá. Carinho e amor pelo mundo animal. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio. Cornélios Academia. Faz bem a você. Qual a origem do nome Ganso para o mascote do time do Araxá Esporte Clube? Letra A, por votação dos torcedores. Letra B, inspirado no apelido de um jogador. Letra C, escolha da diretoria do clube. E a resposta certa é a opção B, inspirado no apelido de um jogador. A escolha se deu após o jogador Newton Germano da Silva, conhecido como Ganso, fazer o gol da partida, responsável por elevar o time para a primeira divisão do Campeonato Mineiro em 1967. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio. Cornélios Academia. Faz bem a você. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio. Cornélios Academia. Faz bem a você. Quem foi o primeiro prefeito de Araxá após a criação da prefeitura em 1915? Letra A, Raul Franco de Almeida. Letra B, Mariano de Ávila. Letra C, Coronel Adolfo de Aguiar. E a resposta certa é a opção A, Raul Franco de Almeida. O primeiro prefeito de Araxá nomeado pelo Estado foi Raul Franco de Almeida, após o governador de Minas, que
criar a prefeitura e separar os poderes legislativo do executivo. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio. Cornélios Academia. Faz bem a você. Olho para o céu, tantas estrelas dizendo da imensidão do universo em nós. A força desse amor nos invadiu. Com ela veio a paz, toda a beleza de sentir. Na noite do sertão, meu coração só quer bater por ti. Eu me coloco em tuas mãos para sentir todo o carinho que sonhei.